A palavra de Deus diz em Josué, capítulo 1, versículo 8, o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Aí diz, então, por causa dessas coisas, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meu irmão, escute isso. Eu quero que você esteja comigo hoje pensando sobre isso. Você quer que seu caminho seja bem próspero e seja bem-sucedido? Faça essas 3 coisas aqui que a palavra declara. Faça essas 3 coisas importantes que a palavra fala para nós. A primeira, ele diz, não se aparte da tua boca, olha, o livro desta lei. Não deixe de falar a palavra. Você quer ter uma vida completamente próspera, bem-sucedida, avançando? Porque, meu irmão, nós estamos lá mesmo na nossa sede, estamos avançando no ensino, no desenvolvimento da palavra. E por quê? Porque cada vez mais que nos relacionamos com o Espírito Santo, cada vez mais que nos envolvemos com o Espírito Santo, mais certeza da vinda de Jesus Cristo nós temos. Já aconteceu isso com você? Tem acontecido isso com você? Nós tocamos no assunto dos últimos dias, né? Estava falando, e ontem nós temos uma série de ministrações falando sobre o mover do Espírito. Eu falando para eles, para os irmãos, eu falando que a palavra declara, você pode ver que no livro de Lucas é um livro tão poderoso, tão grandioso, tão tremendo, tão cheio de revelação. A Bíblia diz, no capítulo 3, no versículo 2, olha só, Lucas 3, 2, sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Olha só. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Anás e Caifás eram sacerdotes de Deus, não é? Como diz a palavra, sumos sacerdotes. No entanto, a palavra de Deus, ele veio a João no deserto. João foi guiado por Deus para ir para o deserto. Ele foi movido pelo Espírito Santo para ir para o deserto. O interessante é que se uma voz viesse até você e dissesse, olha, eu não quero que você fique em templos, porque o templo, aquele templo bem grandioso, tremendo, né? Os templos riquíssimos, que claro que não há problema de você estar em uma igreja enorme, grande, claro que não há problema nisso, claro que não, de maneira nenhuma, não é isso que eu estou falando para você, mas Deus não queria isso para João, e ele veio de uma linhagem legítima, ou seja, se ele quisesse ficar lá, como sacerdotes também, por causa da linhagem, ele também poderia estar no templo luxuoso, sendo servo de Deus, mas a Bíblia, em vez de vir, a palavra de Deus, em vez de vir sobre os sacerdotes Anás e Caifás, ela no templo, a palavra foi para João no deserto. Interessante isso, já parou para pensar sobre isso? Que não é o lugar que você está, mas aonde Deus lhe move para você estar. Não é o lugar onde você deve estar. E eu citei que não é o lugar que você acha que você deve estar. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo lugar agradável. Mas
não é o lugar que nós achamos que devemos estar, mas aonde o Espírito nos move. Se o Espírito então nos move, mesmo que pareça um lugar que aparentemente seja um deserto, não seja bonito, não seja atraente, mas se Ele está nos movendo para este lugar, que muitas vezes pareça não ser um lugar de conforto, não é? A palavra de Deus vai vir sobre nós. E iremos ser bem-sucedidos, porque as pessoas saíam, não iam para o templo, mas corriam para o deserto para ouvir a João. Veja, eles corriam para o deserto. E o engraçado, nós não estamos fugindo do tema aqui, que eu estou falando de Josué capítulo 1, como você ser bem-sucedido, prosperar na sua vida, como nós devemos prosperar na nossa vida. A Bíblia diz que João, ele se via na palavra, porque o próprio Isaías profetizou sobre João. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele viu, isso aqui está falando de mim. Ele começou a falar, isso aqui está falando de mim. Ele mesmo disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho. Você lembra disso? Você está pegando isso? Você está compreendendo isso? Ele foi movido não por aquilo que os olhos mostravam para ele, mas por aquilo que o Espírito Santo direcionava a ele fazer. E quando o Espírito Santo nos direciona a um lugar, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não sabem disso, muitas pessoas não compreendem o que acontece dentro de nós. E é interessante mesmo. Talvez naquela época João recebeu muita crítica, né, João? Mas como é que pode, né? O Zacarias, um servo de Deus, ele poderia que ouviu a Deus, viu a Deus, e o próprio filho, em vez de seguir a direção do pai, o filho vai para o deserto. Como é que é isso? Um lugar que não é tão agradável, tem frio, não é? Durante a noite e durante o dia é um calor, né? Um calor muito forte. E ele vai para lá, para esse lugar. Elas não vão entender muitas vezes a direção que Deus está dando para você. Mas se Deus está falando com você, onde você estiver vai prosperar. As pessoas vão estar conectadas a você para desenvolver aquilo que Deus chamou você para fazer. As situações, elas vão se mover para te ver bem. Você vai ser bem sucedido, você vai avançar, você vai crescer. Você vai ir além quando você decide seguir a direção do Espírito, não a sua própria direção. E eu espero que você esteja pegando isso. Então, Josué viu o sobrenatural acontecer, ele abriu o mar também. Você sabia disso, não sabia? Ele orou e viu a natureza se mover a favor dele, o sol parar. Ele foi um homem de grandes vitórias em batalhas contra os inimigos. Então ele foi exatamente aquilo que Deus queria que ele fosse, um homem bem-sucedido, porque ele soube fazer conforme aquilo que Deus disse que ele deveria fazer. Então ele diz aqui, a palavra declara aqui, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você quer que prosperidade? Prosperidade significa você ser suprido em todas as áreas da sua vida. A palavra prosperidade também vem da raiz shalom. Você ser bem-sucedido. Sucedido, bem suprido, suprido em todas as áreas. Então, a justiça lhe domina, a graça te domina, a saúde te domina, suprimentos te dominam, prosperidade financeira te toca, todas as áreas e benevolências, bens,
da parte de Deus toca a sua vida. Quando nós compreendemos o que a palavra declara aqui, e ela diz, não se aparte da tua boca, fale o que a palavra diz. Se aparte da tua boca o livro desta lei. Aí ele diz, medita nele de dia e de noite. Medita nele. Meditar. Uma das palavras aqui para meditar aqui no hebraico, meditar significa se imaginar. Se imaginar, se ver na palavra. Lembra de João Batista? Ele se via na palavra, ele leu, falou, isso aqui ele está falando de mim, eu sou a voz do que clama no deserto. E ele se via como essa voz que clamava no deserto. E acabou deixando que essa palavra domine. Quando você medita, você permite que Deus assuma o controle. Quando você medita. Então você se imagina, como eu enviei para os meus irmãos, enviei para vocês, que se você tem um WhatsApp aí, se você tem recebido o nosso café da manhã, você viu o escrito, o áudio, falando, tocando nesse tópico. Não é? Medita. Eu falei que sobre a imaginação. Você se imaginar naquilo. Então, se você lê nas escrituras sobre a história de Davi e Golias, você tem que se imaginar sendo Davi. Você tem que se imaginar vencendo o gigante. Em cada situações da palavra, comece a se ver na palavra. Comece a se imaginar na palavra. Se você olha na palavra e vê que Deus multiplicou os pães e os peixes, Jesus Cristo, se veja multiplicando as coisas na sua vida, assim acontecerá. Se você vê, você olha na palavra, tantos homens e mulheres vencendo, e como eles venceram, imagine-se vencendo assim. Se você vê, ou você precisa de uma cura, um milagre, e você lê nas escrituras sobre a mulher que tinha uma hemorragia e ela tocou em Jesus. Toque em Jesus e receba a saúde pela fé. A graça pela fé. Comece a se imaginar saudável. E que a palavra de Deus diz que essa mulher, ela se viu curada. Você tem que se ver curado. Você tem que pensar nisso. Conforme a mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ela falou. E ela se imaginou. Ela meditou nessa situação. Você tem que meditar nessa situação. Você tem que ver a palavra dominando sua vida. Você tem que ver áreas de como você precisa. Se é prosperidade financeira, a palavra tem direções para que a gente ande nessa linha. Se é saúde divina, a palavra tem direção para isso. Se é ser livre da condenação, viver uma vida de justiça em Deus, você tem que ler a palavra, você tem que se ver na palavra, tem que pensar sobre a palavra. Se é o perdão, a graça, o amor, tem tudo. Então quando você se vê assim, medita, se imaginar assim, se ver assim, andar assim, seguir assim. Principalmente hoje, na segunda-feira, eu digo uma coisa para você. Tem muita gente que tem sonhos de avançar, de prosperar, de ir além, de empreender, de ter um negócio seu. A Bíblia dá direções para que isso aconteça. A Bíblia nos mostra como sermos bem-sucedidos. Então, quando você se imagina naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus quer para você, de empreender, de avançar, você medita, você se imagina nisso, isso começa a fazer parte de você. As coisas então começam a fluir de forma natural. Eu tenho visto testemunhos na nossa sede de curas, de braços e pernas, de 7 anos, pessoas que sofriam com dores. E nós ministramos sobre isso.
Temos visto pessoas que foram livres de prisões. Temos visto pessoas que receberam prosperidades, bênçãos financeiras. Nós temos ali, Deus está surpreendendo a gente a cada dia que estamos ali, porque as coisas estão se movendo e Deus está trazendo recursos para o nosso tempo. E por isso que cremos que essas pessoas que têm acreditado no nosso chamado, no nosso ministério, elas também têm sido tocadas de formas abundantes da parte de Deus. Porque elas se veem prósperas. Deus, então, quando você se imagina, e eu profetizo isso para você, o que você intentar, segundo a vontade de Deus no seu coração, fazer, as portas vão se abrir para você e as coisas irão acontecer. Logo hoje, na segunda-feira, eu quero te incentivar a entender que existe o melhor de Deus para mim, para você, para a sua vida. Existe esse melhor de Deus. Você ir além, você ir avançar, você conquistar, você ir em frente. Deus colocará ideias excepcionais. Não é? Como eu já falei um dia desse, falando no tocante à prosperidade, que eu vi um amigo meu que era um vigilante, e ele saiu, ele meditou na palavra, ele creu que ele poderia ter o melhor de Deus na vida. Ele meditou, ele entendeu que Deus queria que ele avançasse e fosse em frente. Então, ele saiu, não era mais vigilante, não tinha mais visto ele. O que foi que aconteceu? Um dia no ônibus, ele veio e entrou no ônibus vendendo salgadinhos. Eu já falei para você. Alguns de vocês já ouviram que estavam ao vivo comigo aqui. Eu não sei se todos vocês estão ao vivo aqui. Estou vendo um monte de gente aqui. Mas se você está me ouvindo, aperta OK, eu quero saber se você está pegando isso. Eu não estou mudando de assunto, eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã. Deus está falando com você. Amém. E esse amigo meu estava vendendo salgadinhos, eu comprei uns salgadinhos, ele e a esposa fazia junto com ele, em um vasinho de plástico desse tamanho, não sei se você já comprou, um vasinho cheio de salgadinhos pequenininhos. E eu vi ele e disse, meu irmão, olha, eu tô aqui agora vendendo meus negócios. Ah, que bênção, irmão. Comprei. Muito bom, por sinal. E com o tempo depois, fui comprar pão. E não, a padaria onde eu comprava não tinha, então saí procurando uma padaria. Um tempo depois, olha, passou um tempo. Saí procurando a padaria, de repente eu encontrei uma. Quando eu chego lá na padaria, quem era que estava lá? Esse meu amigo, esse meu irmão. E eu falei, tem pão? Tem e tal, olha. Meu irmão, olha, aqui é a bênção que Deus me deu. Ele agora era dono de uma padaria. E tinha pessoas que trabalhavam para ele. E eu pergunto para você aí, qual é a ideia? Como é que você tem se visto? O que é que você tem pensado na palavra? O que é que a palavra garante para você? Se é saúde, a palavra tem saúde para você. Se é negócios, a palavra fala de coisas para você. Se é um secular ou qualquer uma outra coisa, veja na palavra, se veja na palavra como João se viu na palavra. João, se você foi chamado para o ministério, você está se vendo no ministério? Você está se vendo nesse chamado? Você está se vendo nesse chamado, meu irmão, minha irmã? Você está se vendo assim? Porque Deus tem um projeto para você. E a palavra de Deus diz que Ele quer te ver bem sucedido nos seus caminhos. Você vai andar e vai prosperar. Sua família feliz, avançando, crescendo, desenvolvendo, indo além.
Eu não sei se você está aí ainda, mas eu oro para que o Espírito Santo te toque com essa palavra. Primeira coisa, ele falou, Deus disse que era para ele falar, olha, aqui, ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, fale a palavra. Fale a palavra para você e para o outro. Quanto mais você lê a palavra falando, mais o seu ouvido, ó, vai absorvendo, ó, vai absorvendo. Quando você lê a palavra, como eu estou lendo agora, você está me ouvindo. Diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ei, meu ouvido começou a deixar que Deus entrasse nele. A deixar Deus entrar nele. Meu ouvido permitiu Deus entrar nele. Quando você ouve a palavra, você permite que Deus entre nele. Deus está dentro de você, mas a palavra também é Deus. E ela não só domina o seu espírito, Deus não só domina o seu espírito. Deus não só domina o seu espírito, como também domina o seu ouvido, a sua mente. E quando isso acontece, essa interação, meu irmão, ele começa a fluir, agir, operar, fluir. Você está aí ainda? Eu não sei se você está aí pegando a palavra, mas eu oro para que você pegue em nome de Jesus. A palavra de Deus, eu falei, primeiro é falar a palavra, para você ter uma vida bem-sucedida. Segunda, meditar, se imaginar na palavra. E a terceira, olha só, não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito. Fazer conforme tudo que nela está escrito. Olha, então eu falo a palavra de Deus. Eu me imagino nessa palavra. E eu faço o que a palavra disse. Vamos lá? Eu falo a palavra, eu me imagino na palavra. E eu faço conforme o que a palavra diz. Isso é muito mais. Isso é muito mais do que você achar algo bonito. Isso é muito mais do que você achar algo legal. Isso é muito mais do que emocionar. Isso é ser, falar, imaginar e agir. 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 Agir. Isso não significa que quando você age, isso não significa que as circunstâncias, elas estão mudando, não. Isso não significa no momento que as circunstâncias estão mudando. Você está falando e as circunstâncias... Veja. Primeiro de tudo, para você mudar as circunstâncias, você precisa mudar a si próprio. Você precisa então se ver tomando posse. Quando fisicamente não há posse, a posse começa por dentro. A posse começa por dentro. Você está aí ainda? A posse começa por dentro. Então, quando você toma posse por dentro, você já se vê adquirindo, vivendo, andando, sendo por dentro.
A circunstância é só uma consequência do que vai acontecer fisicamente. Quando você já recebe no espiritual, quando você já se vê no espiritual, o que está dentro começa a ganhar forma. Oh, pra cá, baixinho. Quando você começa a se ver por dentro, e camanu placer. Quando você começa a viver e andar por dentro disso, começa a se imaginar por dentro, dominado por dentro, com essa verdade, então você falou, que você se imaginou e que você agiu por dentro. É como um vulcão em erupção, ele começa a fluir de dentro de você e a queimar aquilo que não pertence a Deus. É como o rio que Jesus Cristo falou. Você vê em Ezequiel 47 sobre o rio que ia subindo, 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 e ele não podia mais passar por esse rio só a nado, porque o rio dominava ele, mas ele disse que esse rio, onde ele passasse, tudo seria curado, tudo seria diferente, tudo seria novo, tudo seria... Aleluia! Tudo seria diferente porque esse rio fluía do santuário. E Jesus Cristo, então, no último dia da festa, lá em João, no capítulo 7, versículo 37, a partir do versículo 37, João 7, a partir do versículo 37, ele diz que no último dia, o grande dia da festa, a festa do tabernáculo, na festa dos tabernáculos, ele exclamou, ele clamou, ele falou, ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, palavra, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O rio que Ezequiel profetizou, porque no versículo 39 ele diz: isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de vir os que nele crescem. Aleluia. Se você crê, como diz a palavra, se você crê como diz a palavra de Deus, o Espírito Santo vai jorrar da sua vida a prosperidade, a cura, o milagre. Se você crê como diz as Escrituras, mas você tem que crer como diz as Escrituras. Não é como eu digo, como um pregador diz, como um irmão diz, mas como as Escrituras. Você tem que crer em Jesus como as Escrituras dizem. Como as Escrituras dizem, e as Escrituras dizem que você é um com Jesus hoje. As Escrituras dizem que Ele é a palavra do Deus vivo, o nosso Salvador, o nosso Deus. Ele disse: se estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, tudo que pedirmos, assim vai acontecer. Ele disse na palavra dele que você pode ir em paz, ele não te condena. E nós precisamos, nesses últimos dias, meu querido, minha querida, sairmos de uma vida religiosa. Meu irmão, chegou um tempo na minha própria vida que eu estava vendo a mesmice no templo. Eu não sei quantas pessoas estão conformadas com isso, mas eu não estava, mesmice. Se conformar.
É diferente você amar a palavra, mas você viver numa vida fria, porque tem que fazer aquilo ali como ritual, como tradição, nos cultos. Não. Os cultos começam quando você abre os seus olhos, de manhã cedo, quando você acorda. Agora, a explosão do culto, o ápice da unidade está no congregar. Isso é muito importante e valioso. Congregar. Porque nós precisamos congregar. Nós precisamos congregar. Você precisa congregar, meu irmão. A Bíblia diz aqui em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, o congregar é o sobrenatural. É sobrenatural, não é uma junção de pessoas, não é um lugar social em que eu vou porque não tenho outra coisa para fazer. Eu sou sincero, irmãos, quem me conhece sabe. E eu quero ser sincero com você. No dia de domingo chegou um momento na minha vida que eu ligava a televisão e os programas de televisão, da televisão, os programas estavam sendo muito mais emocionantes do que a ida para o culto. Eu me emocionava mais do que na ida aos cultos. Me perdoe estar dizendo isso. E eu não aguentei. Eu corri para o Espírito Santo e pedi a ele, Espírito Santo, me mostra o que de fato é viver o Senhor. O que é de fato viver a vida do Senhor nessa terra. Então congregar é sobrenatural. Vou te explicar por que aqui. Não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta de Jesus. Isso significa que a instrumentalidade que você possui. Você deve congregar porque você precisa me estimular. Espírito Santo, segura. Você precisa me estimular, eu preciso estimular você. Porque Jesus está voltando. Isso é o ápice. Congregar é a conexão da unidade de irmãos para com irmãos, um dependendo do outro, um sendo usado para o outro e assim sucessivamente. Assim, não é? Eu sou usado para você, você é usado para mim, você fala uma palavra para mim, eu falo para você, eu ministro um dom na sua vida, você ministra um dom na minha. E a gente vai se desenvolvendo, crescendo, acendendo a chama. Se pessoas que eram brasas depois se tornaram carvão, ficaram frias. Quando ela vai para a congregação, ela recebe estímulo e começa a estar no fogo de novo, na fogueira de novo, começa a tornar-se brasa e já esquenta outro e assim sucessivamente, porque é sobrenatural congregar, não é um lugar social, é um lugar de desenvolvimento, de adoração, de entrega, de busca, de estímulo, para que o reino avance, para que o reino cresça, para que as pessoas recebam curas, milagres, sinais, venham nascer de novo, o Espírito acrescente na igreja essa bênção. Então, para que você avance, cresça, desenvolva, prospere nos seus caminhos, nós precisamos, para que nós viéssemos a prosperar em nosso caminho, essa é a palavra. Primeira coisa que a gente tem que fazer é falar a palavra. Segunda coisa que a gente tem que fazer, como Josué recebeu instrução do próprio Senhor, é meditar, imaginar-se na palavra. E a terceira coisa é a gente agir na palavra.
fazer conforme o que falamos, o que imaginamos, o que está escrito. Então, prosperará os nossos caminhos e seremos bem-sucedidos. Amém. Se você, meu irmão, tem sido abençoado com essa palavra, Deus tem tocado você. Se você quiser adquirir o nosso kit de crescimento espiritual, que são produtos digitais, que você pode baixar no seu tablet, smartphone, celular, no computador, no notebook. Se você adquirir esse material digital, que vem com e-book, nossos livros em forma de e-book para você ler lá, ou áudio, para você estar ouvindo uma série de mensagens falando de diversas áreas, por isso que é o kit de crescimento espiritual. Você coloca a mensagem aí no inbox, eu explico como adquirir, e aí você vai estar abençoando o nosso ministério. Na nossa sede, Palavra que Transforma, que nós estamos dando início ali, reformando, precisa de muitas coisas, e também precisamos avançar em algumas áreas, não é? Precisamos abençoar pessoas, dar a Bíblia para as pessoas, enfim. Quando você adquire esse kit, você abençoa o nosso ministério e você nos permite ir mais além, tá bom? O kit de crescimento espiritual. Você pode adquirir, será uma benção. Ou, se você adquirir um dos nossos livros, nós iremos explicar como fazer isso. É só entrar em contato. Mas seria muito bom se você pudesse adquirir o kit de crescimento espiritual. Seria uma benção para o nosso ministério. Ou se você quiser semear ou se associar ao nosso ministério também, para plantar no reino de Deus, nós iremos enviar para você uma bênção para você. Não é pagando nada de maneira nenhuma, mas dizendo obrigado, tá bom? Muito obrigado por você estar fazendo isso em nossas vidas. Que Deus continue te abençoando. Que bom ter tomado esse café da manhã com você. Espero ter te abençoado. Fica na paz. Em nome de Jesus. Até a próxima.